Restauração. A palavra restauração está associada à palavra recuperação. Restaurar é recuperar. Restaurar é refazer de uma melhor forma, de uma melhor maneira. Restaurar está associado a reerguer, a reedificação, a reconstrução. Enfim, todo processo de restauração demanda tempo e trabalho, dedicação e empenho. O bom sentido da restauração é que a restauração ela traz também a perfeição, o aperfeiçoamento, ou seja, uma situação que foi restaurada significa que ela foi consertada, ela foi aperfeiçoada, foi melhorada, foi amadurecida. E é sobre isso que eu quero tratar com você nesta noite de hoje. Por quê? Porque Deus é quem pode restaurar a nossa vida. Seja qual for a área da sua vida que esteja passando por um momento delicado, um momento que traz sobre a sua própria vida um peso, um fardo, saiba que esta área ainda assim pode ser restaurada. Bom, mas para que haja essa restauração, você também precisa ter consciência de que haverá necessidade de ter paciência. A paciência ela é extremamente necessária como uma ferramenta neste processo de restauração. Isso porque a restauração não acontece da noite para o dia. É um processo, é uma caminhada que demanda tempo e empenho, como eu havia dito. Eu quero trazer para você aqui hoje, nesta noite de hoje, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, alguns motivos para que você tenha confiança e se sinta encorajado a buscar por esta restauração na sua vida, seja em qual for a área que você tenha buscado restauração. Saiba que Deus pode restaurar. Não há nada que Deus não possa transformar, não há nada que Deus não possa mudar. Então, assim, tudo é possível a Deus. E tudo é possível àquele que crê em Deus. Por quê? Porque Deus tudo pode fazer. Veja o que está escrito aqui. Em tudo somos atribulados, passamos por perseguições, injúrias, injustiças, humilhações, em tudo. Porque há uma grande força negativa tentando fazer com que venhamos a desanimar, a parar, a desistir. Então o objetivo do inimigo vai ser sempre este: tentar fazer você desistir, abandonar, abrir mão. Essas são as palavras preferidas dele quando ouvidas da sua boca. Eu parei, eu desisto, eu não aguento mais, eu me cansei, eu abro mão, eu me sinto derrotado. Muitas vezes as pessoas chegam até dizer para o próprio inimigo: você venceu. Nunca diga isso, porque ele já é um derrotado. Agora você não. Você nasceu para vencer. E você pode conquistar vitórias na sua vida, mas buscando essas vitórias da forma correta. Você lembra o que Deus disse? Tudo que você pedir em meu nome, pedindo de coração, recebereis. Porém, você pedir e não recebeis porque pedi mal para gastar com seus próprios deleites. Então, a questão não é a forma de se pedir, mas sim a intenção na qual se pede, com a qual se pede. Porque quando você pede algo para Deus, esteja ciente de que Deus pode fazer. A fé é poderosa e o próprio Senhor Jesus disse: olha, tudo que pedir em meu nome, em oração, crendo em todo o coração, sem duvidar no coração, recebereis. Então, não pode haver dúvidas, vacilações em relação àquilo que você está pedindo a Deus.
Agora você precisa entender que quando você pede algo para Deus, Deus vai olhar o quê? A intenção do seu coração. Por qual motivo você está pedindo isso para Deus? Enfim, todos nós passamos por tribulações, por dificuldades, por problemas. O inimigo ele está sempre colocando pedras de tropeço na nossa caminhada. Ele está sempre tentando manchar a nossa história com o pecado. Ele está sempre tentando nos desvirtuar do caminho correto, que é o caminho de Jesus Cristo. Então, há uma grande força tentando fazer você não dar certo. Essa é a realidade. Imagina a pressão que você não carrega nas suas costas, lutando contra tudo isso. Quando você sente a força do vento, quando você caminha contra o vento, não é exatamente isso? Muitas vezes você só vai sentir a força desta opressão na sua vida quando você está caminhando contra a opressão. E isso é um bom sinal, porque você está confrontando aquilo que está tentando fazer você parar. Você está se direcionando ao combate, você está indo de encontro ao seu problema. Por que muitas pessoas não vencem na vida? Porque quando elas olham um problema e elas, por um momento, até ensaiam caminhar de frente com este problema, mas ao sentir um incômodo, uma inquietação e terem medo e temerem por causa desse problema, o que eles fazem? Eles começam a andar conforme o problema. Eles se conformam com esse problema. Eles se adaptam ao problema. As pessoas elas têm facilidade em se acostumar com o problema ao invés de tentar resolvê-lo. Porque é mais cômodo, porque não incomoda, porque não mexe na zona de conforto. Então a grande realidade é esta, é o cenário. Para enfrentar esse problema, você vai ter que sair da zona de conforto. Não tem como. Você vai ter que mudar a sua rotina, vai ter que ter disciplina, você vai ter que dar a cara a tapa. Bem dizendo é isso. Então preste atenção nisso. O que é mais conveniente? O que incomoda mais? Aprender a conviver com o problema. Mas é isso que Deus espera de você? Não. Deus te chamou para ser um combatente da fé. Deus te chamou para ser uma combatente da fé, mulher. Para que você enfrente seu problema, para que você encare nos olhos do problema com toda a fé. Olha só, a exemplo de Golias e Davi. O que Golias fazia durante 40 dias? Se apresentava ao exército de Israel, afrontava a todos e ninguém tinha coragem de encará-lo, de olhar ele nos olhos. Foi necessário que Deus levantasse um menino lá no pasto, esquecido por todos, até mesmo pela sua própria família, com um cajado na mão, algumas pedras que ele colheu no riacho e um alforje para lançar as pedras. Sem espada, sem escudo, sem experiência de batalha, nunca tinha passado por uma guerra, era simplesmente um jovem que cuidava das ovelhas da família, mas um jovem com muita coragem, capaz de enfrentar feras dos campos quando procuravam devorar as ovelhas. Deus procura pessoas corajosas que vão se colocar de frente com o gigante. Deus procura pessoas corajosas que não vão ter medo de olhar na cara do problema e dizer: eu tenho um Deus que pode me dar vitória. Você está entendendo isso? Então, os gigantes existem para serem derrotados pelos pequenos combatentes de Deus. Agora olha que interessante. Todos nós passamos
por situações assim, onde nos sentimos atribulados, angustiados, perplexos. Talvez esse seja o cenário da sua vida. Atribulado, inquieto, incomodado, angustiado, porque as coisas não saíram do jeito que você esperava, não é mesmo? Perplexo, sem saber o que fazer, sem saber que direção ir, que decisão tomar, desanimado, porque está frustrado, porque tudo aquilo que parecia que ia acontecer não aconteceu. O que sobrou para você? A frustração, o desânimo, a angústia. E ainda assim perseguido. Perseguido e parece que tá tudo contra. Parece que tá tudo dando errado. A impressão que você tem é que realmente não vai dar certo. E muitas vezes o que você diz é o quê? O não eu já tenho. Então você carrega com você essa frase. Você sempre espera pelo pior. Você sempre espera pela negativa. Você sempre espera pela resposta desfavorável. Você até ensaia às vezes orar e pedir a Deus, mas você não espera o tempo de Deus. Você tenta dar um jeito com o seu próprio jeito, para ver se dá certo. E é isso que Deus espera de você. O bom combatente, ele age também com sabedoria. Não se trata de destreza, de força, mas coragem e sabedoria. É preciso ter coragem para ter sabedoria também, sabia disso? Olha que interessante. Ainda que hoje você esteja atribulado, angustiado, perplexo, desanimado, perseguido, saiba de uma coisa. Ainda que você esteja assim, você não está desamparado. Você não está destruído. Mesmo que tudo tenha dado errado. E se deu errado, parabéns. Isso significa que pelo menos você tentou. Pior seria se você nem tivesse tentado. Porque você não saberia se teria dado certo ou não. Já que não deu certo, deu errado, fazer o quê? Sentar e ficar se lamentando a vida toda? De forma alguma. Tá na hora de se levantar. Tá na hora de você lutar pela sua vida. Você tá buscando por restauração, não tá? E o que você está fazendo para a restauração acontecer na sua vida? Você ora, pede para Deus mandar chuva, porque você precisa semear. Mas você já lavrou a terra? Você já preparou a terra para receber a semente? Então dê um passo de fé. Antes de você ver o resultado de Deus sobre sua vida, dê um passo de fé que vai ao encontro daquilo que você espera receber de Deus. Porque é isso que vai demonstrar para Deus o quanto você quer. O quanto você está buscando. O quanto você precisa disso. E você sabe disso. Então, não há mais tempo para dar espaço para o desânimo. Não há mais tempo e não perca mais tempo com a tristeza e com o desânimo. Agora não é a hora de parar. Agora não é a hora de olhar para trás. Agora não é a hora de chutar o balde e desistir. Hello, moto. Não é agora a hora. Agora é a hora de seguir em frente. Amém? Porque ainda que você tenha passado por tudo isso,
Ainda que você esteja sendo perseguido, você não está desamparado. Você pode até estar abatido, mas não está destruído. Amém? Deus pode trazer restauração sobre sua vida, mas você precisa se esforçar para que essa restauração te encontre em pé, porque quando ela acontecer na sua vida, vai ser para mudar a sua história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.